Muito bem, hoje nós vamos falar de celebridades, da necessidade que nós temos de nos transformar em celebridades e acompanhar a vida de celebridades. Imagine que você está numa viagem interior para se descobrir. É seu ano sabático e você está nas montanhas do Tibete, ou então entre pinguins e icebergs no Ártico. Aí você sente uma vontade imperiosa de começar a fazer um vídeo, gravar um vídeo, fazer uma live, tirar fotos e compartilhar isso tudo com o pessoal que te segue nas redes sociais. E aí eu te pergunto, por quê? Afinal de contas, não era uma viagem interior, não era uma autodescoberta? Por que essa necessidade de publicar o que você pensa, o que você sente? Por que compartilhar? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é: quem você segue nas redes sociais? Você segue as celebridades? Por que você as segue? Qual é essa curiosidade? O que suscita essa curiosidade? Antes de nós conseguirmos responder essas perguntas, eu quero te fazer um convite. Vem comigo para 1701, o primeiro ano do século contemporâneo, ou do século das luzes. Nesse período, a monarquia e Deus deixam de ser o centro da razão, deixam de ser o centro do poder, e o Estado e o homem é que viram o centro do poder. Com isso, com essa mudança, as pessoas têm necessidade de serem vistas como indivíduos, como alguém com as suas particularidades. E é por meio do retrato, nos jornais, que nós, os comuns, começamos a ter a possibilidade de sermos reconhecidos. Mais pessoas nos conhecem, nos reconhecem do que nós conhecemos um círculo de amigos. Veja, ao final do século XVII, a prensa foi criada. Com o advento da prensa, a comunicação conseguia alcançar um número maior de pessoas. Não era mais a igreja, nem o rei e seus castelos que detinham o conhecimento dos manuscritos. Agora a prensa possibilitava a cópia e a disseminação do conhecimento. Os jornais, então, passaram a mostrar o que era o comportamento adequado, quais eram as imagens que nós devíamos seguir. Antes, a monarquia que nos dizia qual é a roupa mais adequada. Você se lembra que no reinado de Luís XIV, os homens passaram a usar sapato de salto alto, os homens e as mulheres usavam perucas. Isso era um sinal de status e poder. O povo, a plebe, não podia seguir esses passos, mas olhava admirada que aquilo era um sinal de poder. Então ela aspirava àquele poder e riqueza, mesmo sem poder replicar. Saindo da monarquia, o homem comum começa a ser reconhecido, eternizado nas fotografias e ditar a moda. Vamos vir agora até o século XXI. Ao invés de jornal, nós temos os computadores e as redes sociais. E aí, eu e você deixamos de consumir conteúdo para produzir o nosso conteúdo. Então, nós viramos fornecedoras de conteúdo, influenciadoras de pensamento. Agora, o que nós pensamos, o que nós usamos, o que nós vestimos, pode ser inspiração, pode servir de modelo para outras pessoas. Esse desejo de ser reconhecido tem relação com o que Aristóteles escreveu naquele livro A Política. Lá ele diz que o homem é um ser político, é um animal social. Nós sentimos desejo de pertencer a um grupo. E esse desejo de pertencer a um grupo se manifesta no mimetismo. Nós queremos usar a linguagem que outros usam, adequar o nosso comportamento para aquela sociedade, fazer parte daquele contexto. Então, nas redes sociais, mesmo tendo o mundo todo
nos vendo, nós conseguimos nos compartimentar, nos segmentar em pequenas tribos, em pequenos clubes. A rede social nos propicia isso. Você encontra os seus iguais. Então, quando você pensa, qual é o desejo que eu tenho de compartilhar o que eu estou sentindo, o que eu estou vestindo, o que eu conheço, é o seu desejo de ser reconhecido. O seu rosto e o seu nome estão aí para que as pessoas entendam, associem o que você conhece ao seu rosto, o que você faz ao seu nome. Isso eu já te falei, para a marca pessoal é muito positivo, para a sua carreira, fundamental. Agora, a segunda pergunta: por que nós seguimos as celebridades? Por que nós queremos acompanhar a vida de homens e mulheres que ou saíram do cinema, ou saíram da televisão, ou são pessoas que até então eram desconhecidas, mas que hoje nos canais como YouTube alcançaram milhões de seguidores e falam sobre coisas que aparentemente são comuns e desimportantes, mas que refletem nos anseios, medos e desejos de outros milhares, de outros milhões. Eles trabalham muito bem a comunicação dos arquétipos. Então eles falam sobre os problemas na adolescência. A Gabriela Pugliese, com quem eu abri a foto para te chamar para esse vídeo, ela dizia que na adolescência ela sofreu muito com a obesidade. Então era uma batalha para ela. Hoje ela encontrou o peso ideal. E aí ela virou uma representante dessas mulheres que desejam ter o corpo ideal. Que pode não ser o que você gosta, mas tem adesão em 4 milhões de seguidores. E como ela tem esse reconhecimento, o que ela fala faz sentido, algumas marcas cedem seus produtos para ela em troca de dinheiro. Ela endossa essas marcas. Ela nas redes sociais diz: eu uso esse esmalte, eu como esse produto, eu visto essa roupa. E ela influencia o comportamento de outros. Porque, de novo, nós desejamos pertencer. Então, quem imita a celebridade, quem admira, quem aspira a ser uma celebridade, quer adquirir tudo aquilo, aquela aura que a celebridade tem. E, da mesma forma como o cinema criou alguns mitos pela distância, você via a Marilyn no cinema. Você não tocava, você ouvia, você via, mas você não tocava. Ela estava quase, de forma comparativa, como uma deusa no Olimpo, distante. Aqui também, entre nós tem uma tela. Existe uma distância, que pode ser maior ou menor, de acordo com a minha capacidade de interagir com você. Mas existe essa distância. Então, de qualquer modo, a gente se coloca quase como uma celebridade. E a gente gosta de acompanhar a vida da celebridade. E aí, por fim, eu disse a você que eu ia apontar os elementos que eu identifiquei como comuns que as celebridades têm e que ajudam as marcas a se fortalecer. Por exemplo, humanidade. Aí você vai falar, que óbvio, eu sou um ser humano, você é um ser humano me ouvindo. Humanização da marca. O que é isso? É você se desnudar, você ser vulnerável, você contar não só dos seus acertos, mas dos seus erros também. Você mostrar a sua trajetória. Toda marca forte, ela cria essa conexão, essa empatia, ao se mostrar vulnerável. Carisma. Carisma é uma característica em comum dessas marcas. São pessoas carismáticas. Lá nas divas do cinema, obrigatoriamente, tinha que haver beleza. Hoje não. Hoje é importante carisma. Você tem que ser uma pessoa que atrai as outras, ou pela sua energia, brilho nos olhos, sua paixão ao falar. De algum modo, esse natural do carismático é que atrai. Outra coisa importante é usar a linguagem comum. Então lembre-se do que guia a humanidade. Quais são os maiores medos das pessoas? Quais são os maiores desejos? Ascender ao poder? Ser reconhecida? Pertencer? Ser amada?
desejada. Então é isso que você tem que trabalhar na sua comunicação.